Morri. Débora Maganha, muito obrigado por estar com a gente hoje. Sempre assisto o que dá do mercado de investimento, especialmente a parte final, onde você já está mais despirocada, como no programa de hoje, que você perdeu absolutamente tudo. E te chamei, Debinha, para a gente falar sobre duas coisas. Primeiro, convidar o pessoal para o Investidor Mestre hoje, já já a gente vai falar sobre isso, mas principalmente porque parece que o Brasil acabou, Débora Maganha. O Brasil acabou. O Brasil está em falência. Não existe mais emprego. O Brasil acabou. Ó, tem matéria aqui do jornal Globo. Habib's, Casas Bahia, Grupo Toque, porque cresce a lista de empresas pedindo recuperação judicial no país. E como eu tô com preguiça de ler essa matéria, que ela é muito grande, eu chamei você para explicar para o público do canal Deluca e do ICL também, que está transmitido no ICL, o que está acontecendo com essas empresas, Débora Maganha. Primeiro, se você puder, comece explicando para a gente que katsu é essa recuperação judicial. E por que tanta empresa está entrando em recuperação judicial? Agora o Habib's. A Esfirra também já vinha decaindo. Eu vou ficar sem o Ragazzo. Eu estou preocupado com o Ragazzo. Mas... É maravilhoso. Mas talvez seja bom para você. O que é isso, Débora? São os alienígenas mandando sinal de luz do resgate? Não, eles estão tentando me levar aqui do além de volta para a Terra. Daqui a pouco eu volto para estar com vocês às 8 horas da noite. Mas... vamos falar de recuperação judicial aqui, porque realmente começou uma série, inclusive não é uma coisa inocente, né? A gente nunca pode pensar que a imprensa, a mídia tradicional funcionam de forma inocente. Afinal, a gente está em período eleitoral e essas notícias elas vão se intensificar. Então tem uma série de notícias aí falando, o Brasil quebrou, as empresas estão quebrando, as empresas vão sair do Brasil. A gente já viu uma série delas, outras falando que a dívida está desastrosa. Enfim, é um conjunto de notícias que cada vez vão aparecer com mais frequência. Mas a gente está tendo, sim, uma sequência também de recuperação judicial. Tem o grupo TOC, que é o da Tokstok, né? O Habib's agora, e a gente já tinha tido a Casas Bahia também recentemente. O que é uma recuperação judicial? Não é empresa quebrada ainda. Ela não decretou falência, e ela talvez nem decrete. Pode ser que ela não chegue a esse ponto. E normalmente as empresas que pedem recuperação judicial, elas não vão chegar na falência. Elas querem justamente fazer a recuperação judicial para organizar suas contas. É como se ela tivesse se endividado muito, ela se endividou provavelmente a juros muito altos, ou ela tinha algum componente da dívida que passou a aumentar com a mudança do patamar de juros do Brasil. Isso pode acontecer se a dívida dela for, por exemplo, atrelada à Selic, pós-fixada. Quando a Selic sobe, essa dívida aumenta. Tem empresas que têm passivos em dólar também. Quando o dólar sobe, a empresa fica ali com as dívidas mais caras. Cada caso é um caso. Mas o que acontece? Chega em um momento que a dívida fica impagável ou muita dificuldade de pagamento. E a empresa fala, preciso de um tempo para me reestruturar. E ela protocola esse pedido de recuperação judicial, que pode ser aceito ou não. Nesses casos, eles foram aceitos. A partir do momento que existe essa aceitação, a empresa tem uma administradora do plano de recuperação e ela vai se organizar financeiramente, esticar o prazo, começar a pagar daqui a pouco. Então, ela não vai pagar essas dívidas amanhã nem depois, ela talvez comece a pagar daqui a 2 anos. Com uma taxa de juros menor, talvez com um desconto. Então, é um período que essas dívidas ficam congeladas, ela não vai pagar nada que tem de dívida daquele momento da recuperação judicial para trás, para frente sim. Isso pode envolver fornecedores ou não, pode ser só credores financeiros, que é o caso da Casas Bahia, do Habib's já não, Habib's entra, fornecedores também. Cada caso também é um caso, depende da magnitude e da natureza dessas dívidas. E ela vai se organizar, ela vai conseguir um prazo maior, um fôlego, então ela não quebrou. E o Brasil não está quebrando. Mas a gente sabe que, assim, a taxa de juros tem uma influência em tudo isso. Mas a gente também tem que lembrar que o Banco Central é independente do governo. Então, não dá para ficar sempre jogando os juros altos na conta do governo, já que essa independência foi tão defendida justamente por esses mais neoliberais da economia, né, os economistas mais ortodoxos, que deveria ter essa independência do Banco Central. Ele deixa de ser independente do governo, mas passa a ser dependente de uma série de outros agentes, principalmente do mercado financeiro. Ô Guga,
Eu vou te deixar já perguntar, mas o Débora, eu só queria entender. E o livre mercado, cara? Não tem aquele negócio de, a gente tem que deixar as empresas. Se o empresário é bom, ele vai prosperar em qualquer ambiente que ele esteja inserido. Não importa não tem aquele negócio do livre mercado? Ah, o empresário faliu. Nós vamos ficar ajudando? Socorrendo, né? Nesses momentos não tem mais livre mercado? Acabou? Pois é, né? O livre mercado também é bem seletivo, né? Normalmente, a mão invisível do mercado pega na bunda de muita gente. Mas é isso, né? Não existe livre mercado. E quando a empresa está em dificuldade, ela vai pedir socorro sim. Olha o agro aí dando esse exemplo. A agro está inadimplente, vai ficar ainda pior se vier o El Niño. São os maiores defensores de corte de gasto no lombo do trabalhador e livre mercado, mas na primeira oportunidade que tem, vai pedir socorro para o governo, vai pedir dívida com prazo também alongado, taxas de juros de mãe. Então, assim, é o primeiro a socorrer. Então, o livre mercado funciona desde que não seja para quem... só para os outros mesmo, talvez para o pequeno empresário que vai comprar essa fábula, porque ele não existe, acho que nem mais na feira, que era o melhor exemplo de livre mercado que a gente tinha, de fato o livre mercado existe. Ele ficou lá no passado, hoje em dia existe a interferência sim, e precisa muitas vezes da interferência, né? Essa interferência é justamente para equilibrar as coisas, porque se você deixar na mão do livre mercado, aí vai virar uma coisa completamente desorganizada. E a meritocracia aqui parece que não funcionou também, né, William Guga? Nada. Guga. Com áudio é melhor, viu, Guga? A Débora, ela tá no além, mas ela não aprendeu a ler lábios ainda. Não, ela sabe ler lábios, mas eu vou falar para que os outros entendam, porque a Debinha, ela tem, inclusive, essa qualidade. E o Flávio Bolsonaro está tentando criar esse mito de que a economia está quebrando, de que as empresas estão quebrando por conta, principalmente, dos juros altos. E aí ele usou as Casas Bahia de exemplo. As Casas Bahia, em especial, ele está tratando com essa questão dos juros, dizendo que na época do pai dele os juros eram menores. Por um curto período foi menor na época do pai dele, né? Depois foi parecido com os juros de agora, né? Quase que o mesmo índice. E comparando aquele período do pai dele com agora, ele tem algum dado que possa ser favorável a ele ou é tudo cascata? É tudo cascata, Guga. E assim, uma coisa que ajuda a explicar isso é justamente essa questão dos juros que você puxou. Porque os juros, eles podem ser um excelente freio de mão. Então, se você coloca os juros altos, eles vão frear a economia mesmo. Tá aí para isso, é para desacelerar. E essa é a minha maior crítica. É um custo social e político, econômico muito alto para você desacelerar a economia e muitas vezes baixar a inflação pelo lado que não precisa ser baixado. Mas, um excelente freio, como eu estava falando, mas nem sempre ele é um bom acelerador. Isso a gente vê no governo Bolsonaro, porque ele tentou a todo custo acelerar a economia, estimular a economia, jogou os juros lá embaixo justamente por isso. Então, aquele período curto que ficou em torno de 2%, os juros estavam baixíssimos. Olha que comparação pequena que a gente tinha na margem de lucro. Você tinha que ter uma expectativa de um lucro maior que 2 para tirar o seu dinheiro ali investido e botar na produção. Só que não é só isso, né? O custo de capital e tudo mais tinha que ser competitivo com 2%, que não é uma grande coisa. Só que não é só isso que motiva o investimento, precisa ter expectativa de demanda. E no governo Bolsonaro, por mais que você tivesse jogado os juros lá embaixo, a demanda estava achatadíssima por uma série de motivos. A população não tinha ganho de real de salário, inclusive teve perda salarial durante o governo Bolsonaro. Pessoas perderam o salário para a inflação, se a gente for comparar em alguns anos ali. Agora foi para o inferno mesmo. Se a gente for comparar alguns anos, foi só falar no Bolsonaro que eu fui para o inferno. Meu Deus! Visitar o capetão. Mas vamos lá. No governo Bolsonaro ali, você não tinha esse estímulo da demanda. As pessoas estavam com o salário achatado, a inflação estava comendo solta também o salário das pessoas, o orçamento das pessoas. Então não se tinha expectativa de demanda, ninguém queria investir no país naquele momento. Porque, por mais que você tivesse os juros baixos, não tinha outro estímulo. Então ficou uma situação muito complicada que nem os juros aceleraram aquele momento econômico. Então olha só, né, os juros pode puxar o freio de mão da economia, mas nem sempre ele acelera, porque depende de outros fatores. E esses fatores no governo Bolsonaro não vieram, porque se tivessem vindo, a gente teria um ciclo melhor econômico.